Olá, turma, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha nossa. Ontem foi dia do estudante, eu mandei meus parabéns lá no grupo para vocês e agora registrando aqui pessoalmente, tá certo? Continuem firmes nessa luta de vocês, não desistam. Meus queridos, hoje nós vamos falar na nossa aulinha de história, nós vamos falar sobre movimentos emancipacionistas, movimentos que visaram a separação do Brasil de Portugal. Vamos falar exclusivamente de dois, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. Vamos ver em que contexto isso aí vai se dar. Final do século XVIII e início do século XIX, o Brasil passava por problemas difíceis. O Brasil já não conseguia mais mandar a quantidade de ouro que devia para Portugal todo ano. Mandava menos. E aí a dívida ia acumulando e chegou um momento que Portugal decidiu cobrar e decretou a derrama. O que era a derrama? Cobrança forçada dos impostos devidos a Portugal. Só que essa cobrança forçada era ou você paga a sua dívida ou você vai ter seus bens confiscados. E a elite de Minas Gerais, que era especificamente quem devia ouro para Portugal, preocupada começou a se reunir para romper com Portugal. E aí um grupo da elite, da elite econômica e intelectual passou a se reunir com o seguinte propósito. Eles queriam, entre seus ideais, fundar uma universidade para a Vila Rica. Eles queriam o perdão das suas dívidas, certo? Eles queriam acabar com a escravidão, só que esse movimento de acabar com a escravidão, ele não pegou no grupo. Não pegou no grupo porque a maioria, como eu já falei, eram de pessoas ricas. Todos eles eram donos de escravos. Então não foi interessante essa ideia de acabar com a escravidão. Então o principal objetivo era o quê? Tornar Minas Gerais uma república independente. Pois bem, só que o movimento vai ter um problema. Um deles vai trair o grupo. O Joaquim Silvério dos Reis, que era um grande proprietário de terra, que também devia ouro para Portugal, que devia dinheiro para Portugal, teve seus bens perdoados, teve sua dívida perdoada, mas para isso ele entregou todos os amigos deles. Foram presos e um deles recebeu a pena máxima, que foi o Tiradentes. Dizem alguns historiadores que o Tiradentes, que é o senhor Joaquim José da Silva Xavier, ele teve essa pena máxima porque era o mais pobre, era um militar de baixa patente que vinha de famílias pobres. E aí ele recebeu essa pena máxima, que também era chamada de pena pedagógica. Eles faziam a execução com extrema crueldade, que era para ninguém fazer mais aquilo ali. O fato é que chegava o fim da Conjuração Mineira e agora a gente vai falar sobre a Conjuração Baiana. Bom, o próprio nome já diz, Conjuração Baiana, ocorreu na Bahia, tá certo? Não era um movimento da elite, um movimento das camadas populares. Essa Conjuração Baiana, ela também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, tá certo? Porque entre os membros que faziam a composição do grupo, muitos deles tinham o ofício de alfaiate. Então também tem o nome de Conjuração dos Alfaiates. Pois bem, o que vai levar esses camaradas a esses movimentos deles? Pois bem, a questão da Bahia é porque inicialmente a capital do Brasil era Salvador. Com a saída da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a situação na Bahia não ficou muito fácil, principalmente para as camadas mais pobres, tá certo? E aí eles passaram a ter dificuldade, inclusive na questão alimentícia, que já eram escravos com problema de alimentos também. O que aconteceu? Vai se juntar a ele pequenos comerciantes, artesãos, soldados, mulatos, negros libertos e negros escravos se juntaram nesse movimento, querendo agora tornar o estado da Bahia, especificamente Salvador, independente. Mas outro fator vai agravar a situação deles, tá certo? Que é a questão do Haiti. O Haiti se torna independente. O Haiti era uma colônia francesa e eles conseguem a independência lá. Os negros conseguem a independência deles. E ao conseguir a independência, eles tocaram fogo na plantação de cana-de-açúcar de lá. Tocando fogo na plantação de cana-de-açúcar de lá, o açúcar brasileiro se valorizou. E aí os donos de terra que plantavam outras coisas como gêneros alimentícios agora passaram a plantar cana-de-açúcar porque o produto estava dando mais dinheiro. E aí aumentava os problemas sociais da Bahia. E aí não deu outra. Quando foi em 1798, eles começaram então a divulgar
as suas ideias contrárias ao governo de Portugal, pedindo inclusive o fim da escravidão. Ao pedir o fim da escravidão, a elite se afasta, né? E aí essencialmente se torna um movimento popular. E como um movimento popular sem apoio da elite, não deu outra, fracassou. Prenderam alguns de seus membros, que entregaram o restante. 4 deles foram condenados à morte, foram enforcados e esquartejados. Os restantes, uns foram mandados embora e outros apodreceram nos porões das cadeias do Brasil. Pois bem, e como é que o Brasil vai conseguir essa independência então? Ok, essa independência ela vai se dar em 1822. Porém, essa construção de nação, de Estado brasileiro, inicialmente ela vai se limitar apenas a uma separação entre Brasil e Portugal. Ou seja, o Brasil permaneceu um país agrário, escravista e monárquico, onde todas as políticas elas eram direcionadas apenas à elite agrária, ou seja, aos proprietários de terra. A população não significou nada para eles. Pois bem, e o que foi que fez com que essa família real viesse para o Brasil? Família real veio aqui para o Brasil muito por conta do bloqueio continental. Napoleão Bonaparte, imperador espanhol, ele queria comandar toda a Europa, mas tinha um empecilho na frente que era a Inglaterra. E a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo porque tinha uma marinha extremamente poderosa. Napoleão tentou invadir por várias vezes por mar e foi derrotado em todas as batalhas. Então ele resolveu enfraquecer economicamente a Inglaterra. O que ele fez? Proibiu que todos os países comercializassem com a Inglaterra. Assim a Inglaterra enfraqueceria economicamente e ele conseguiria invadir a Inglaterra. Mas o fato é que Portugal não estava cumprindo com essas determinações do bloqueio continental. Por baixo dos panos estava comercializando com eles. Napoleão, ao descobrir, mandou invadir Portugal. E a família real, com medo, não teve outra saída a não ser fugir para o Brasil. Quem foi que deu proteção nessa fuga? A Inglaterra. Mas deu proteção de graça? Não deu proteção de graça, tá certo? Eles vieram para o Brasil, a Inglaterra exigiu que o Brasil agora deixasse de ser exclusivo o seu comércio apenas com Portugal, ou seja, ele queria a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E Dom João não teve outra saída, assinou esse decreto e a Inglaterra agora passa a ser o país mais beneficiado com o comércio brasileiro. Como houve um deslocamento da capital do Império lá de Portugal para o Brasil, Portugal então começa a sofrer problemas também, problemas sociais e políticos. E aí a população de Portugal é que vai exigir agora o retorno da família real para lá. Ou vocês voltam para Portugal ou a gente vai eleger uma outra família como família real. Muito bem, esse movimento lá criou uma revolução que ficou conhecida como Revolução do Porto, tá certo? Diante disso, Dom João não teve outra saída. Retornou para Portugal e deixou aqui no Brasil seu filho, né? O príncipe regente na época, Dom Pedro. Bom, a elite brasileira se junta a Dom Pedro agora com medo de perder os privilégios que já haviam conquistado. Ou seja, o Brasil agora era um reino unido a Portugal, não era mais uma colônia, né? Só que dentro do Brasil tinha um partido português, que era composto por portugueses, que queria que o Brasil voltasse a ser colônia. E aí Dom Pedro começa a receber pressão de um lado e começa a receber pressão do outro para que o Brasil não voltasse à condição de colônia. Nesse momento entra a maçonaria, que na época tinha o seu José Bonifácio, que era um grão-mestre da maçonaria, e ele passa a interferir nisso aí, convocando a maçonaria de vários estados brasileiros, no caso eram províncias, e começaram a organizar o movimento, né? E aí chegaram à conclusão, chegaram ao ponto de convencer Dom Pedro de que ele não deveria retornar para Portugal, porque o partido português, mas a família dele lá em Portugal queria que ele retornasse para lá e o Brasil voltasse a ser colônia. Mas esse movimento organizado aqui no Brasil, que teve as lideranças maçônicas ajudando Dom Pedro, convenceram Dom Pedro a permanecer no Brasil. E aí quando foi no dia 7 de setembro de 1822, ele decretou a independência do Brasil. E esse assunto nosso encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai ver como é que vai ser esse país independente, tá ok? Um abraço para vocês e uma boa noite.